Está começando mais um programa Arte de Viver e hoje nós vamos falar sobre o Dia do Síndico com o presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, Dr. Rubens Moscatelli. Tudo bom? Tudo bom. Tá chegando, então o Dia do Síndico é dia 30. É, bem próximo já, daqui a 2 dias. Me fala uma coisa, por que é importante ou o que é preciso para uma pessoa ser síndico? Olha, principalmente hoje em dia, nas condições que nós temos aí da legislação, de todas as tecnologias que têm se modificado muito rapidamente, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é flexibilidade e vontade de ajudar a comunidade. Quer dizer, então, ele tem que ter um pouco do conhecimento técnico, do conhecimento específico na área e ter um pouco também daquela vontade de ajudar. Se ele não tiver esse perfil, muito dificilmente ele vai ser um bom síndico. Ele pode até ser um síndico disciplinador, um síndico nem tanto disciplinador, mas ele não vai ser efetivo para o condomínio. Agora, como é que o síndico é eleito? Olha, ele é eleito pela legislação através de uma assembleia onde os condôminos são convidados para comparecerem e votam nas pessoas que comparecerem ali e se apresentarem como tal. Hoje em dia, na legislação, Código Civil, não exige que você, como candidato, seja sequer morador do edifício. Você pode não ser morador, não ser proprietário. Enfim, hoje abriu-se um campo até para aparecimento do que o pessoal tem popularizado no síndico profissional, né? Que é aquele que é remunerado, que não necessariamente é morador do prédio, que é proprietário. Isso nos preocupa porque tem esse lado da responsabilidade que o síndico sempre vai carregar, né? Se acontecer alguma coisa de errado na gestão, o síndico é responsabilizado pessoalmente. Então tem que tomar cuidado com quem você vai colocar como síndico. E quem divide essa responsabilidade de gestão com ele? Olha, você tem o corpo diretivo do condomínio, a própria legislação fala nisso, mas é o conselho consultivo, conselho fiscal. Alguns condomínios prevêem na sua convenção o subsíndico, que é naquela hipótese de ausência ou vacância do cargo, ele assume no lugar do síndico. Mas tudo isso tem que ser estabelecido na convenção e as pessoas têm que votar na Assembleia, para que esse corpo diretivo possa, um auxiliando o outro, chegar num ponto comum, que é a boa gestão, que é a gestão que demonstra o que está fazendo, por que está gastando, qual a providência a ser tomada num caso, qual a providência a ser tomada no outro caso, enfim, transparência e publicidade das suas ações. Agora, como é que o síndico pode se manter atualizado? Olha, uma das vias, ou um dos caminhos é através dos cursos que o sindicato promove. Todo mês nós temos promovido lá o nosso curso, tem o módulo trabalhista e tem o módulo civil, que é a parte justamente essa de como funciona o condomínio, na parte administrativa, na parte civil, as legislações, tudo que é aplicável. Nós passamos lá pelo menos 2 vezes por semana, uma vez por semana no civil e uma vez por semana no trabalhista. A pessoa só se inscrever, comparece, o custo não é muito alto, mas o conhecimento e a troca de experiência, acho que isso não tem preço que pague, né? Então a pessoa acaba tendo contato com outras realidades e ela começa a perceber que não é só no prédio dela que acontece aquele fato. Sim. E que alguém achou uma solução, acha algumas soluções que podem ser aplicadas em cada caso concreto. Então esse é o nosso principal objetivo, trazer as pessoas para dentro do sindicato, trocar experiência, mostrar para elas que é possível você fazer uma gestão adequada e correta dentro daquilo que a lei permite ou que a lei determina. Agora, Rubens, o que é o síndico profissional? Olha, síndico profissional é até uma expressão que foi ganhando corpo, né, no mercado, mas na verdade eu costumo chamar de síndico remunerado, que aí você pode ser ou não, porque não existe profissão de síndico, existe função de síndico, para isso você é eleito, né? Profissão ainda não está regulamentada, então em tese a gente não chama de profissional. Mas o que é? É a pessoa que não sendo condômino, ou seja, não sendo proprietário do imóvel naquele determinado condomínio, ela faz a gestão desse condomínio mediante uma remuneração. E aí, dentro dessa perspectiva, é um contrato de prestação de serviço, como qualquer outro. E o síndico profissional ou o síndico remunerado, ele tem algumas obrigações que, no meu modo de ver, são maiores do que a do síndico simplesmente eleito. Quais sejam? Ele
no meu modo de ver, tem que fazer um seguro para garantir que a sua gestão não vai afetar o condomínio. Porque, além do fato dele não ser proprietário, não tem nada que o vincule àquele imóvel. Se ele cometer alguma barbaridade, fica mais difícil para o condomínio eventualmente reagir, tomar algum tipo de medida que vá de encontro a essa solução. Quando o síndico é morador, você já tem pelo menos um referencial, sabe onde que ele mora, sabe qual é o patrimônio eventualmente daquela pessoa, que é o caso do síndico profissional, a gente não tem. Por isso, o principal que os síndicos ou que os condôminos têm que exigir desse síndico é que ele faça um seguro na sua gestão. Agora, quais são as vantagens para o condomínio de contratar um síndico profissional? Olha, as vantagens, principalmente o síndico que é profissional, ele já tem uma experiência nesse ramo. Então, ele já sabe, deve estar atualizado, ele tem que procurar se atualizar sempre, mas também usar uma linha de publicidade, de demonstração do que faz, mais adequada do que o síndico que não tem esse perfil, que é um morador, ou é alguém que não tem a área da administração como uma meta principal. Esse síndico profissional não, ele já tem que ter essa perspectiva, essa visão, e quando exigido pelos condôminos, ele tem que mostrar muito mais do que aquele que não é, vamos dizer assim, profissional. Eu queria saber também se tem implicações ou quais são as implicações da gente contratar. Olha, na hora que você contrata um síndico para que ele preste um serviço no condomínio, como qualquer outro tipo de contrato, você tem a responsabilidade pela escolha. Então, os condôminos ali reunidos, não queremos ninguém quer ser síndico, então vamos contratar o Paulo, o Pedro, o Joaquim ou o João para ser síndico remunerado profissional. Muito bem. Para que eu possa contratar um desses que eu falei, primeiro eu tenho que fazer uma verificação do trabalho dele. Se eu fosse contratar, por exemplo, um engenheiro para fazer a minha casa, Sim. Eu tenho que saber se as casas dele são sólidas, né? Então é a mesma coisa. Segunda coisa, ir nos locais onde ele aponta como referência para verificar se tem algum outro tipo de problema. Se não é problema jurídico, mas pelo menos um problema do trato dele, da convivência dele dentro do edifício, se ele é uma pessoa acessível, se não é, porque às vezes você tem uma bela de uma propaganda, mas na prática acaba se transformando. E é isso que tem que ser procurado. Na verdade, verificar o que ele promete e o que ele cumpre para poder contratá-lo. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Pois não. Não saia daí.